Olá, pessoal, como vocês estão? Preparadas, animadas para esse ano que se inicia? Eu estou bastante animada. E hoje, então, a gente vai fazer o nosso Floss Tube número 2, onde eu vou mostrar algumas coisas que eu já fiz e que já estão, inclusive, lá no nas nossas aulas, né? No ambiente onde a gente tem as aulas de enxoval, que tem bastante coisa de bordado, de renda, de agulha e sempre fazendo uma peça. Por exemplo, agora no final do ano, eu fiz esse conjunto que tem esse cestinho, né, para guardanapos. Isso aqui é uma toalhinha para cobrir pote, tem até a marquinha aqui, e também toalhinhas de jogo americano. Então a gente sempre faz uma técnica de bordado, mas aproveita para fazer também uma peça, né, ou várias como aqui. Desta vez a gente mostrou como fazer o ponto cruz com avesso perfeito e não, e as aulinhas então já estão lá. Mas a gente tem outras técnicas também. Por exemplo, agora eu já tenho esse trabalho já iniciada a gravação, e a ideia é a gente aprender a fazer esses desenhos, que são vários na verdade. Isso aqui é um caminho de mesa, mas pode também ser uma toalha de lavabo, e a gente então tem essas faixas onde a gente borda, e a gente vai aprender a fazer esses pontos. Esse é o ponto antigo, para poder chegar neste detalhe, que é essa técnica na verdade se chama reticello, é uma técnica italiana. A maioria das rendas de agulha são técnicas italianas, e algumas são de outros lugares do mundo, mas também vieram das técnicas lá da Itália. Então a gente vai fazer este aqui posteriormente, e eu já estou iniciando a gravação. Também tenho investido em material, né, para aprimoramento das técnicas. Essas revistas são de Redebo, que é essa renda maravilhosa, né, feita no tecido de linho, às vezes em borda e outras vezes não, e às vezes ela fica assim tão detalhada que ela parece mesmo uma renda. Olhem só que coisa mais maravilhosa. Então é uma técnica super fácil de fazer, bem gostosa, e a gente consegue fazer o que a gente quiser na verdade. Algumas são bem elaboradas, mais demoradas, são aquelas peças mais clássicas, e elas às vezes mesclam com bordados, né, por exemplo, mas a gente consegue fazer uma infinidade de trabalhos com ela. E são aqueles trabalhos que são mais elaborados, como por exemplo, uma almofadinha para carregar aliança. Então a gente pode fazer uma fronha, um detalhe de uma almofada, um caminho de mesa, toalhinhas, ou o que a gente imaginar. Mas também peças que são usadas, por exemplo, toalhas de batismo, lençol, essas coisas, lençolzinho de criança ou não, fronhas, tudo que a gente tiver de enxoval, a gente consegue colocar essas técnicas. Então, é uma delícia isso, gente, muito bom. E tô fazendo também, deixa eu pegar aqui, o lençolzinho da Júlia, que o tema é esse, né? Um coelhinho, então coelho e flores, e claro, as letrinhas bordadas. E eu fiz duas experiências, uma com esse trabalhinho e a outra com ele já em ponto cheio na técnica de pintura de agulha. E aí a técnica de pintura de agulha a gente tá usando agora, vai usar numa almofadinha, e o lençol então vai ser esse trabalhinho mais simples, mas ele é todo detalhado aqui. Assim que estiver pronto eu mostro para vocês. Um detalhe, a Júlia tá nascendo agora dia 11, tá, de janeiro, então tá bem pertinho, né? Também desenvolvi um abecedário. Aqui a gente tem um B e o A, porque o Bruno se chama Bruno Alexander, então é para um lençol dele, um jogo de lençol. Na verdade, eu vou bordar só na fronha. É um jogo de lençol que inclusive tem lá aqui no YouTube, né, a gravação desse vídeo, e vou deixar na descrição do vídeo, tá? É uma fronha desse modelo Oxford, que é esse modelo onde a gente tem um barrado, né, aqui em volta. Aqui termina o espaço onde
vai o travesseiro, mas sobra essa parte em volta, então isso é chamado de fronha Oxford, esse modelo é chamado de fronha Oxford, e eu vou bordar as iniciais dele. Estou na fase de escolha de cores, então está na hora também de usar o meu work planner, porque aqui eu vou marcar as medidas especificadas da fronha e tudo, de todo o projeto, e vou marcar também as cores que eu escolhi e tudo mais. Posso fazer o desenhinho aqui atrás para já deixar tudo bonitinho, para guardar tudo acertadinho. E aqui então eu já tenho transferido, eu estou na fase de escolha, não só de cores, como é um desenho naval, isso aqui vai dar uma ideia de as letras, né? São um tema náutico, né? Uma letra que lembra coisas de mar e de navegação. Eu vou usar as cores então que são bem náuticas também, e aí estou ainda na fase de testes, porque a gente sempre testa a linha, se a linha é apropriada para aquele tipo de tecido, então pode ser que seja essa, e quantos fios eu vou utilizar, e essas aqui também, então pode ser que eu use a moliné numa quantidade específica de fios, ou pode ser que eu utilize as linhas, essa mais grossinha, né, que é a perlé. De qualquer forma, como eu quero esses tons e eu não tenho nessas aqui, eu ainda preciso adquirir, então, uma coisa para eu marcar aqui na minha seção de compras, porque eu não tenho linha perlé dessa cor, e essa cor sim eu já decidi, que é essa cor mais petróleo, será que chamam assim? É um azul esverdeado, né? Acho que pode ser um blue, aquele naval mesmo, esqueci o nome agora dessa cor, mas são essas cores que lembram, né? Então, a praia, o oceano, e aí é navy o nome dessa cor. Então, como a cor eu já decidi, eu preciso ainda ver se vou mesmo fazer com as linhas moliné ou com as linhas perlé. Então, é a hora da decisão, a hora dos testes para poder chegar onde eu quero. Eu também já gravei um videozinho, logo ele vai para o ar, que é como colocar, porque muita gente me pede como colocar esse tecidinho no aro do bastidor. Por que a gente coloca? Às vezes o bastidor ele tem uma certa curvinha a mais, ou o círculo não tá perfeito, ele não se encaixa no aro, fica uma partezinha ali aberta, e aí o tecido pode se soltando. E de qualquer forma, mesmo que não tenha nada disso, ele não vai se soltar, porque a madeirinha aqui é lisa, então o tecido escorrega, mas quando é tecido com tecido, ele oferece uma resistência maior, então é sempre importante a gente colocar. Pode ser qualquer tecido, eu sempre escolho um tecidinho que eu gosto, tá? Pode ser até uma tira bordada, alguma coisa assim, mas tem um videozinho que logo a gente vai mostrar. Então essa é a letra, esse é o material. E aí, eu estou fazendo... esse videozinho aqui também já foi gravado, logo vai para o ar. Isso é um avental, mas é aquele avental que tem a parte de trás, olhem só. Ele cruza aqui atrás, tá? Essa aqui é a parte de baixo, então ele cruza e ele tem uma alça bem grande, bem larga, olhem só. É um avental que veste, tipo um avental vintage, né? Um avental mais fechadinho. E esse bordado é um bordado botânico, ele também logo vai para o ar lá na minha plataforma de cursos, onde a gente tem esse um grupo de enxoval. Então a gente mostra a peça, como fazer a peça, se tiver molde vai molde, se for medidas, e também o bordado. E esse bordado é um bordado botânico. Qual a diferença do bordado floral e do botânico? O botânico, ele se assemelha, ele tem todas as características da planta, às vezes ele tem até detalhes como raiz, por exemplo, ele é bem fiel, e o floral ele é mais... Às vezes é uma florzinha até que a gente mesmo inventa, ele não tem a necessidade de ter a característica
todinha da planta, né? Geralmente o botânico ele tem todas as partes da planta e mesmo o desenho dele é um desenho que já é mais fiel ao que a planta é mesmo. Então, o bordado botânico a gente vai ver como fazer também, não só esse, mas outros também, né? Outras flores ou outras ervas, né? E assim por diante. E a gente vai ver também como fazer esse avental. Ainda na parte do bordado, eu tenho uma coleção de risquinhos que eu já fiz já há um bom tempo e a gente vai trabalhar com eles também. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar uma folhinha aqui para colocar aqui embaixo. Eu tenho aqui esses risquinhos, que são 7 risquinhos no total. Esse, por exemplo, é floral. Embora a gente consiga, talvez, identificar, isso é gerânio, esse é margarida, esse aqui também acho que é uma erva também, esqueci o nome agora. E eu tenho ela plantadinha aqui. Camomila, né? E assim por diante. A gente olha e talvez até reconheça, mas não é exatamente igual à planta. Então, esse é floral. E aí são 7 risquinhos diferentes que é pra gente colocar em paninhos de copa ou paninhos de prato ou avental, no que a gente quiser, na verdade, ou até em quadrinhos ou em guardanapos, ou pode ser também numa toalha, tá? Então, eu vou trabalhar com ele, ainda vou escolher a peça, vou pedir para as meninas lá da turminha do enxoval para elas me ajudarem o que elas querem, mas a ideia é usar, por exemplo, numa toalha de mesa, né? Fica bem bacana, bem interessante. E assim a gente vai abordando todas as peças para a gente poder fazer para casa inteira. Eu tenho um modelinho de almofada, que é um modelinho de almofada redondo, ele tem um centro, né, onde a gente pode fazer um bordado. Eu já tenho até, inclusive, uma gravada com esse centro em crochê, mas a gente pode fazer esse centro bordado, e em volta ela tem pregas, né? É uma almofada redonda muito decorativa, uma delícia de fazer, super fácil e que decora bastante. Dá para fazer bem colorido, dá para fazer tudo numa cor só. Esses vasinhos também podem ser uma ideia para colocar no centrinho dessas almofadas. E isso aqui é um desenho também que eu já tenho há bastante tempo, onde a gente tem letrinhas bordadas, que é bastante interessante para a gente ver como é que a gente borda cada modelo de letra, né? Porque são diferentes. Aqui, gente, é marcação, tá? Não tá escrito errado, não. Não tem nenhum i aqui, não. É só uma marcação. E aí, mas a ideia é a gente fazer também para colocar nas almofadas, e aí a gente pode até pensar em presentear, né? Como, por exemplo, aqui eu posso fazer para as minhas irmãs, mas sempre com um desenho assim, bem bacaninha. Então, são desenhos que eu já tenho bem antigos, assim como esses também, olha. E o abecedário também já tá prontinho. Na verdade, vão ser 2 abecedários, porque tem várias formas de bordar, e a gente tem esse que eu acredito seja mais masculino, ou até para meninos, né? Que você pode pegar desde a idade de 5, 6, 7 anos, até quando for adulto, porque é uma letra que ela embora esse desenho vá ficar bem interessante, a letra é simples, mas o trabalho vai ser bem interessante. A gente vai ter também um bordado feito mais feminino, um abecedário mais feminino, tá? Então, é uma coisa que já agora, para o final de janeiro, comecinho de fevereiro, a gente já vai mostrar. Tenho esse bordado também, olhem só, isso aqui é um bordado jacobian, é um quillwork. Quillwork é esse estilo de bordado, e dentro do quillwork tem uma linha que é chamada de Jacobian. E esse bordado também a gente vai ver logo numa almofada rústica bem bacana. Falando das rendas, a gente vai trabalhar não só com as rendas que são feitas aqui na trama do tecido, mas também rendas que são feitas na parte aérea. O que eu quero dizer? Que são feitas aqui do lado de fora,
como aqui, olha, já tem esse trabalhinho aqui que já está sendo feito e filmado ao mesmo tempo, porque eu aproveito, né, enquanto eu faço cada etapa eu já vou filmando, e a gente, a partir daqui agora, vai trabalhar com uma renda que ela vai ficar da parte de fora, e já feita na bordinha do tecido, né, olha só, bem na bordinha. Claro que tem um truque, tem um jeitinho para fazer, vai ter bordadinho interno também, mas é mais uma das ideias. Aqui, olhem só, a gente já viu como fazer essa dobra. Eu vou mostrar para vocês uma fronha que a gente está fazendo, que é super interessante. Então, a gente já viu como fazer, mas essa é bem estreitinha. Gente, quando eu falo a gente já viu como fazer, eu tô sempre falando lá da turminha do enxoval, tá? Então, se vocês quiserem conhecer, quiserem participar, se você ainda não participa, vai lá no tchalili.com.br, procura lá o clube, o grupo do enxoval, para vocês fazerem parte, tá? Aqui a gente tem esse trabalho aqui no entorno, e aqui também já uma partezinha prontinha para a gente gravar um passo a passo. Todos os detalhes já foram feitos. A fronha que eu me referia é essa aqui, olhem só. Ela é uma fronha que ela vai ser, na verdade, essa daqui é o meu passo a passo. A minha que já tá terminada é essa aqui. Então, esse bordado é um bordado... daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. É um bordado que é vazado, né? Como a gente pode ver aqui, e é o richelieu. Não é feito à máquina, é feito à mão. Então, além da gente ver como fazer o richelieu, eu tenho também como montar essa fronha. Então, vocês imaginem uma fronha como aquela que eu mostrei há pouco, onde daqui para dentro é a área onde vai o travesseiro, e isto aqui vai ficar na parte externa. Então, antes da borda, eu tenho um vazado aqui. É super interessante, é muito fino. E eu já vou adiantar para vocês que eu estou montando uma cama toda branca. Então, eu tenho as duas fronhas e tenho também a parte, eu ia mostrar o desenho todo completo, porque eu fiz só um detalhe aqui, mas tem outra parte do desenho bem completa. Ele é maior, esse desenho aqui. Então, para ter as duas versões, para quem quiser bordar um pequenininho, quem quiser bordar o maior, quem quiser bordar nos 4 lados e assim por diante. Mas eu tenho outras almofadas aí que estão a caminho, para a gente fazer uma cama toda branca. A gente aproveita o aprendizado da técnica, né, para poder fazer, que é nesse caso, além da borda aqui, que é uma bainha aberta, né, aqui a gente vai ter uma bainha aberta, o bordado do richelieu. Uma outra coisa que eu estou também bastante interessada é em descobrir tecidos que sejam bonitos, que sejam apropriados para cada técnica e que a gente consiga encontrar com facilidade, porque a maior parte desses bordados que são vazados, né, que são as rendas de agulha, como essa aqui, por exemplo, ou esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um pano de prato, olha que interessante. A maioria desses bordados, ele é feito em tecido de trama retilínea, sendo que tem a mesma quantidade na trama e a mesma quantidade aqui é o contrário, a mesma quantidade na trama e a mesma quantidade no urdume. Então, o urdume é o fio que é esticado e a trama é aquele fio que vem depois, né, passando entre os fios do urdume. Então, são tecidos retilíneos, mas a gente não acha aqui no Brasil tecidos que tenham a mesma quantidade de fios. Como eu falei, é bem importante isso, a mesma quantidade de fios ou o mais próxima possível, tanto na trama quanto no urdume. Então, eu estou buscando alguns tecidos e tenho achado alguns bem interessantes. Logo, logo a gente vai poder ter esses tecidos também lá na loja, que é o pano xadrez. Esse tecido aqui é um tecido de algodão, bem bonito, bem interessante, muitíssimo apropriado para a gente fazer
toalhas de mesa e até mesmo guardanapo, mas ele é um tecido mais grossinho, olhem só. Então eu gostei muito desse tecido, logo logo vai estar lá. A gente tem tecido também que são encorpados, não são fáceis de desfiar, mas eles podem servir para outras técnicas e para outras peças também, né? E colorido, inclusive. A gente tem um tecido que é mais artificial, né? Não é artificial a palavra correta, mas é por aí, sintético, né? Esse tecido não é linho, é algodão, ele é totalmente sintético, mas ele tem uma trama bem bonita também, olhem só, e ele desfia. Então, em alguns casos, para algumas peças, onde, por exemplo, eu não vou precisar que ele seja absorvente, como caminhos de mesa e outras peças, a gente também pode utilizar. E eu já também estou muito interessada em tecidos rústicos, né, como esse do pano de prato. Esse aqui é importado, mas a gente tá vendo aqui no Brasil, ou como a gente reproduzir esse visual, por assim dizer. E também um linho já achei bastante interessante, não é ainda a trama bem certinha, mas já tá bastante interessante. Logo, logo, então, a gente vai ter isso disponibilizado também. Então, trabalhei bastante, além de lençolzinho, de compromisso, por assim dizer, né? Que é o lençolzinho da Júlia e as peças que eu tenho que fazer para ela, como a colchinha dela também. A gente não para um minuto, né? Eu não sei se vocês são como eu, se vocês gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente não é que se cansa do bordado, mas às vezes você tá tão ali em cima que você não consegue identificar, não defeito em si, mas alguma coisa que no caminho poderia ser feito diferente. Então você tá ali fazendo, às vezes deixa um pouquinho de lado, pega um outro, sai, vai fazer um alongamento, depois você volta, mas a gente sempre tá com várias coisas na mão. Isso é uma constante, viu, de todo mundo que borda. Várias pessoas que fazem esses vídeos mostrando os bordados, elas mostram várias coisas e várias coisas sendo feitas, né, as etapas de cada coisa, porque é normal a gente fazer isso. Principalmente quando às vezes a gente trabalha com fios contados, por exemplo. Eu gosto mais de trabalhar durante o dia, embora eu tenha uma luz bem próxima de mim, mas eu prefiro trabalhar mais durante o dia. E bordados mesmo a gente consegue fazer quando a luz já diminui um pouco. Para quem tem algum problema de visão, como eu, ou algum probleminha de idade, é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. A minha produção tá bem grande, a maletinha também já tá quase, já tá toda gravada, mas já tá quase terminando lá. Eu acho que até o final da semana a gente já consegue terminar, que é do Mystery desse ano, né, do ano passado, na verdade, de 2021, a nossa maletinha e o curso, né, o mini curso de EPP. Agora a gente já vai iniciar as 2 peças restantes, da agora até o final do mês, porque são 4 peças no total. Se vocês olharem lá no tchelili.com.br/EPP, EPP, tchelili.com.br, vocês veem o grupo de enxoval, mas tchelili.com.br/EPP, vocês vão direto lá no Mystery desse ano, que é uma maletinha linda. Ela tá aqui pertinho, eu vou levantar um pouquinho, minha voz vai ficar um pouquinho mais longe, mas eu acho importante mostrar também, porque a gente só fala e não mostra. Então, olha, essa é a maletinha. Nem sei se tá bagunçadinho aqui, porque eu tô trabalhando, né? Então, essa é a maletinha, olhem só. Esse é o agulheiro, e é de EPP, que é a técnica onde a gente usa os papeizinhos, né? Tem várias técnicas diferentes, então tchelili.com.br/EPP para a gente fazer esse projetinho, que também eu achei que eu mesma faço, eu mesma gosto, eu achei que ficou um charme. E é isso, então, tem bastante coisa a caminho, tem muitos projetos, muitas ideias, muito bordado e muito patchwork pela frente. Tem um pouquinho de crochê também, viu?
porque andei pensando numas coisinhas aí que eu acho que vocês vão gostar. Então eu vejo vocês ou lá pelo Tia Lili, ou pelo Instagram, ou aqui pelo YouTube mesmo. E se ainda tá em tempo, um bom ano pra gente, né? Que a gente consiga ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse ano que se iniciou há pouco. Um beijinho, gente. Fiquem com Deus.